Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um dia do desafio O Caos da Pornografia. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Sejam bem-vindos! Hoje é o nosso 6º dia do desafio O Caos da Pornografia, tá? Sejam bem-vindos, então, a mais um dia do nosso desafio. Vamos que vamos! Vamos quebrar o Instagram. É isso aí! Muito bom. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande poder seguir nesse desafio com vocês, tá? O que vocês estão achando do desafio? Tá muito bom, né? Tá muito bom mesmo. O que vocês estão achando aí do desafio? Beleza? E aí, tudo bem? Oliveira. Ah, Niterói, Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. É isso aí. Pessoal, olha só. Quem vai estar comigo aqui hoje, tá? Qual é o tema da live de hoje? Olha só, o tema da live de hoje é o que não te contaram sobre a pornografia. E quem é que vai estar comigo aqui hoje? A deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, tá? Eu vou chamar a Ana aqui pra gente bater um papo, tá bom? O pessoal que já conhece a Ana há mais tempo, né, tá muito feliz aí, já me falaram, falaram assim, putz, é muito legal a Ana, tal. Então é isso aí, tá? Tá muito bom, é isso aí, tá? A gente vai bater um papo aqui sobre um pouco mais sobre essas questões ligadas aí à pornografia que não aparecem na tela e que, por assim dizer, a gente caiu como que numa armadilha e agora a gente vai ter que fazer um esforço para poder descobrir a verdade sobre essas coisas, tá bom? Eu vou chamar a Ana aqui pra gente conversar então. Vamos lá. Oi, Miguel, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Seja muito bem-vinda, fique super à vontade, se sinta acolhida por estar aqui comigo, né, batendo esse papo nessa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. E é isso, seja muito bem-vinda, né? Se apresente aí para o pessoal, bate papo pro pessoal. Não sei, praticamente todo mundo do Brasil já conhece a Ana hoje, mas se alguém ainda não conhece, fica à vontade para conversar com a turma. Obrigada, Miguel. E depois eu queria que você se apresentasse também, porque tem o pessoal do meu canal que está te assistindo. Seria legal até para poder depois... Eu sei que vai despertar o interesse de pessoas que estão no meu canal e que nunca me viram falando sobre esse assunto, para poder ter um acompanhamento com você. Bom, sou deputada estadual em Santa Catarina, sou mulher, a deputada mais jovem e a única mulher conservadora aqui do parlamento catarinense. Fui eleita com 35 mil votos pelo partido que na época era do Bolsonaro. E também sou a autora desse livro aqui, Feminismo, Perversão e Subversão. A gente fala um pouquinho sobre pornografia aqui, mas só de uma forma bem denuncista e relacionada ao movimento feminista. E não com essa mesma abordagem que você tem, que é a abordagem de ajudar as pessoas a sair desse vício que, como qualquer outro vício, é prejudicial tanto para a sociedade quanto para a alma, para o espírito da pessoa. E esse livro já vendeu 20 mil cópias e está disponível lá na livraria campanholo.com.br. E lá a gente tem alguns livros sobre pornografia também. E antes da gente encerrar, eu vou mostrar alguns aqui que eu acho que seria legal para o pessoal conhecer um pouco mais desse assunto. Embora, obviamente, quando a gente está falando de uma pessoa que precisa de ajuda nesse sentido, né, no sentido de vencer a pornografia, é mais importante do que ler e estar a par dos dados, é ter um acompanhamento psicológico, às vezes, quem sabe, paralelamente, até um acompanhamento religioso, conversar com alguém da confiança para que esse problema possa ser vencido. E fala um pouquinho de você também, Miguel, para o pessoal que está no meu canal te conhecer. Muito bem. Pessoal da Ana que não me conhece ainda, meu nome é Miguel Soriani, é um prazer poder conversar aqui com vocês, tá? E a minha história é um tanto quanto peculiar e particular, né? Eu já estudava esse assunto aqui há bastante tempo e estudando outras coisas ao longo da vida e sempre fiquei bem quieto, sempre fiquei na minha, me formando, estudando. E eu, com 18 anos, eu fui para uma federal de psicologia, e estudei psicologia ali até o último período, mas durante, né, e eu ainda tenho que falar mais sobre essa história mesmo pro pessoal aí, colocar mais a boca no trombone sobre isso, porque durante o curso de psicologia, eu comecei a falar desse assunto, comecei a estudar esse assunto, comecei a tratar desse assunto sobre a pornografia ao longo do curso, e, vamos dizer assim, sofri uma série de retaliações no curso por conta disso. Um dos mitos, inclusive, que se tem contra, quando a gente fala de pornografia, é que só pessoas religiosas se opõem a ela. Mas, na verdade, isso é um mito. Não se trata disso. A pornografia não é um problema religioso.
Bom, a verdade é que, bom, a história é muito longa ali, tem ali no meu Instagram, para vocês que querem me conhecer, tem lá um destaquezinho escrito quem sou eu. E ali eu explico, né, o que se passou ao longo do curso de psicologia. O fato é que eu percebi que, bom, eu disse o seguinte, eu vou sair do curso, porque se eu quiser continuar tratando desse assunto tal como eu estou tratando, né, eu não vou conseguir ter a liberdade para poder falar o que eu quiser, para poder tratar desse assunto de modo até espiritual, né, espiritualmente falando. E foi aí, Ana, que eu decidi, lá pelo 10º período do curso, né, cancelar um curso de psicologia para poder trabalhar somente com pornografia, porque eu sabia que se eu tratasse, né, de pornografia dentro dos cânones daquele pessoal, primeiro, não ia funcionar, ia ser ineficiente, né, e eu não tive medo. Eu lembro muito bem da frase do Olavo, que ele disse o seguinte, a gente não tem que mudar o sistema de dentro, a gente tem que, né, foi o que eu fiz, ele disse, eu saí do sistema e criei o meu próprio. Eu falei, é isso aí que eu vou fazer. E aí eu saí e hoje em dia estou criando o meu próprio sistema. Né? Então, é basicamente isso. Hoje, né, eu trabalho com esse tema aqui, ajudando as pessoas a saírem do problema da pornografia há mais de 5 anos. Faço acompanhamento pessoal com as pessoas aqui. E já ajudei gente que estava à beira do suicídio, casais que estavam para se divorciar, que já tinham, inclusive, se divorciado e reataram por conta disso daí. Então, é basicamente este que sou eu. Então, eu vi, sabe o que eu assisti? Várias entrevistas como essa que você está fazendo comigo, eu assistia com o Dr. Ítalo também, etc. E aí eu conheci um pouco da tua história, mas é legal para o pessoal conhecer aqui. E isso que você falou é muito interessante. Você começou falando sobre um assunto que é tabu até mesmo entre o movimento feminista, em algumas vertentes dele. Mas já existe, você veja, a pornografia, ela tem tantos males atuando em tantas frentes diferentes, é social, é psicológica, é econômica, etc, etc, que até mesmo algumas vertentes, partes do movimento feminista têm uma militância anti-pornografia. Claro que, evidentemente, não é em razão do argumento moral, mesmo que nós utilizamos, mas sim do uso, da objetificação da mulher, que inclusive tem um livro que foi lançado recentemente pela Quadrante, Os Custos Sociais da Pornografia. E nesse livro a autora fala sobre... Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Tu tá lendo meus pensamentos? Que legal que você tem esse livro também. Mas então, você viu que aquele livro que eu recomendei para você, depois a gente vai falar sobre ele, é Adão e Eva Depois da Pílula, é da mesma autora, né? Sim. E lá naquele livro a gente tem uma abordagem mais religiosa. Aqui você vê ela falando sobre os custos sociais da pornografia de diversas formas, até mesmo afastadas da questão moral. E o movimento feminista, uma parte dele, já percebeu esse problema da objetificação da mulher. Isso, relacionado ao movimento feminista, é muito interessante porque justamente uma das primeiras fases da revolução sexual, e tem um outro livro legal para mencionar sobre isso, que é esse calhamaço aqui, enorme, Libido Dominante. Nesse livro a gente tem uma boa ideia sobre isso. O movimento feminista que nós conhecemos hoje, que argumenta, que defende os direitos civis, jurídicos, etc., ele começou nos primeiros passos da revolução sexual, e a gente tem muitos homens por trás disso, é muito importante falar sobre isso. A pornografia, obviamente, objetifica mais a mulher do que o homem, embora as vítimas sejam os homens e não as mulheres. Então, é uma questão de controle político muito ampla. Mas essa questão da pornografia, ela é fundamental, é uma semente da origem do movimento revolucionário sexual. Desde que hoje a gente vê acabando, né, transformando-se em absurdos índices de divórcio, de abandono, de violência sexual. Tudo isso começa lá na época da Revolução Francesa com obras pornográficas. E nós percebemos, ao conhecer a história da Revolução Francesa, que é uma revolução iluminista, diferente de outras revoluções iluministas que aconteceram na mesma época, como, por exemplo, a Revolução Americana. Por que diferente? Porque dentro da França havia um movimento pornógrafo crescendo absurdamente. Então você vê, o que pornografia tem a ver com política, né? E nós não estamos aqui, eu acho que você e eu, nós não estamos aqui
para falar desse assunto porque a gente quer se meter na vida das pessoas, até porque nós não estamos perdendo nem ganhando nada com esse assunto, né? Para mim também não vai mudar a minha vida em nada, mas porque nós entendemos que esse alcance, o alcance dos perigos da pornografia, ou como diz a Mary aqui no livro, custos sociais, eles são custos que atravessam política, a vida espiritual, a vida pública, privada, enfim, né? E a gente vê surgir essa semente relacionada à política. Essa é a ideia principal desse livro aqui, Libido Dominandi, cujo nome já dá a entender do que nós podemos, ao que nós podemos relacionar a pornografia. Uma espécie de falsa ideia de liberdade que traz consigo um controle político. E isso acontece com inúmeros movimentos. Aliás, o próprio movimento feminista é um movimento que tem esse mesmo modus operandi. Vem de uma proposta de liberdade, de libertação, de você poder fazer o que quiser, enquanto você vai gradativamente se tornando um escravo, ou da militância, ou do programa, ou da agenda feminista. E no caso da pornografia, da mesma forma, né? Um vício como beber, fumar maconha, né? Então, nós estamos falando aqui, não. Eu acredito que você também faz esse trabalho, nem tanto porque você quer que o cara seja santo e não cometa pecado, mas porque você percebe o quanto isso prejudica a vida do cara, ainda que não existisse esse conceito de pecado. Né? É exatamente isso, inclusive, né, é exatamente uma das coisas que eu mais falo aqui, quer dizer, a pornografia não é um problema, né, religioso. É claro que algumas pessoas que defendem a castidade, que estão muitas vezes mais conscientes desse conceito, claro que elas vão se opor à pornografia. Claro que elas vão ir contra a pornografia, mas a gente precisa entender contra o que a gente está lutando. Né? Não adianta a gente, eu vou contra a pornografia, mas em que medida você conhece de fato o seu inimigo? Né? E em que medida de fato a gente sabe, né, das intenções que estão por trás de um costume que aparentemente apareceu do nada. Mas as coisas não aparecem do nada, né? Os costumes não mudam do nada. Se a gente fosse pensar, né, Ana, 100 anos atrás, sei lá, 200 anos atrás, a gente nunca estaria fazendo uma live sobre esse tema aqui, né? A gente nunca, né, teria, né, ninguém nunca teria escrito um livro chamado Os Custos Sociais da Pornografia, né? Mas, vamos dizer assim, por que então surge do nada, né, um costume como esse, que é um negócio hoje em dia, já mostrei aqui né, as estatísticas, os números, etc., a quantidade de pessoa que consome pornografia. Ou seja, evidentemente que existe todo um panorama por trás disso daí, né, que, né, como Michael Jones diz no livro do Libido Dominandi, se utiliza, né, da pornografia como, né, vamos dizer assim, um instrumento de dominação política. Isso que a Ana disse é perfeito. Quanto mais você vai consumindo pornografia, mais, vamos dizer assim, você vai se tornando escravo. Né? E na sua cabeça, né, você acredita que você está ficando cada vez mais livre. Né? Você é livre para fazer o que quiser, você é livre, né? Mas se você tentar parar com a pornografia, você não vai conseguir. É uma fake liberdade, é uma falsa liberdade, por assim dizer. Exatamente. E essa questão da liberdade, ela é fundamental. Se a gente for prestar atenção em quase todas as pautas políticas e ideológicas, o que está em jogo é essa noção. O ser humano parece que ele tem um desejo natural, embora ele tenha um comportamento aparentemente subserviente. Você vê que as pessoas veem um grande líder, elas, né, se acuam. Parece que elas estão sempre procurando um grande líder no seu comportamento. Parece que brota sempre de dentro do coração um anseio pela liberdade. E as pessoas costumam buscar ideologias que prometem essa liberdade de formas diversas. E a questão da revolução sexual e do uso da pornografia é justamente esse. Entendendo esse desejo das pessoas por liberdade e entendendo como a vida sexual afeta as pessoas, ela manipula uma partícula da sua vida, sei lá. Vamos supor que seja uma pessoa sexualmente muito ativa. A melhor das hipóteses, assim, é uma pessoa muito feliz sexualmente. Ela não vai passar mais do que 10% do dia dela. Né? Seria 2 horas e 40 minutos, nem isso, né? 5% do seu dia. Tão pequena, né? Porque você trabalhando, você gasta mais tempo, estudando, você gasta mais tempo. Então,
a liberdade. Eu acho que a sua rede caiu, né? Agora voltou. E será que eu caí também ou eu tava falando sozinha? Eu acho que mesmo se não apareceu ao vivo aqui, fica gravado, não tem problema. Ah, que estranho, tá. Então, eu ia dizendo justamente que, justamente pela importância que o ser humano atribui ao sexo, embora ele seja uma parte pequena da rotina, é que o movimento percebeu como essa partícula pode ser utilizada. As pessoas, no geral, elas têm a seguinte impressão: se eu puder fazer absolutamente tudo no campo sexual, se eu puder ter a vida sexual que eu quiser, com quem eu quiser, onde eu quiser, então eu sou livre. Então, essa é uma troca, uma barganha que o sistema globalista faz com a pessoa. Você sexualmente pode viver a vida que você quiser, mas ao mesmo tempo você vai perdendo uma série de outras liberdades. Você vai perdendo liberdade civis, liberdade de expressão, liberdade econômica, a pessoa não vai percebendo isso, porque ela acha que tem todas as liberdades relacionadas ao sexo. E o Alfred Kinsey, que é o pai da revolução sexual, o pessoal que não conhece o Alfred Kinsey precisa pesquisar sobre a biografia dele. Inclusive tem um filme, uma produção hollywoodiana, então a vida dele, pelo que eu li, né, nesse filme, ela é romantizada demais, parece uma vida boa, né, até um herói da ciência, mas ali você já consegue perceber alguns detalhes da biografia dele. E ele escreveu, entre os seus vários livros, né, ele é considerado um sexólogo, ele é o pai da revolução, sexual moderna, né? Uma revolução que começou no século XVIII, mas que ganhou uma segunda onda no final do século XX. O Alfred Kinsey era um cara adúltero, homossexual, defensor da pedofilia, pornógrafo. Então você imagina todos os vícios e práticas sexualmente condenáveis de junto numa pessoa só. Essa pessoa é o Alfred Kinsey. Depois que as pesquisas dele foram divulgadas, outros pesquisadores chocados com os resultados foram atrás e descobriram o que ele estava fazendo, como ele chegava nessas conclusões. E acabaram descobrindo que uma das pesquisas dele envolvia o abuso sexual de 800 crianças. E ele era um dos maiores defensores da pornografia. Ele defendia tanto a pornografia que ele gravava vídeos dos seus próprios alunos ou discípulos, da sua própria equipe. Então ele incentivava que houvesse swing, troca de casais ali entre a sua própria equipe. Isso aí deu uma confusão, aí um queria bater no outro, a mulher de um se apaixonou pelo outro. Enfim, uma história muito macabra. E esse cara, que é o pai da pornografia do século XX, ele diz o seguinte: olha como é chocante o que está por trás de uma coisa que parece só um vício, só uma prática, né? O Alfred Kinsey diz o seguinte: falando em termos biológicos, não existe, na minha opinião, nenhuma relação sexual que seja anormal. O problema é que a sociedade está condicionada por normas tradicionais. Levar a cabo qualquer tipo de atividade sexual é libertar-se da cultura e da sociedade e do que ela impõe. Olha, como assim? Qualquer tipo de relação sexual. Uma pessoa todas as pessoas, todas, absolutamente todas, que defenderam a pornografia como um instrumento político, defenderam outras atrocidades, né? Como, de uma forma mais branda, o fim do casamento, o divórcio, o adultério, de uma forma mais branda, e de uma forma mais grave, mais pesada, a pedofilia, que é o caso especificamente do Alfred Kinsey, que fazia pesquisas e relatava dados com bebês, ou seja, alguém estuprou um bebê de 8 meses para ele fazer essa pesquisa, 6 meses. Então, tudo que está por trás desse universo, de uma forma politicamente falando, é muito mais perverso do que o simples ato de assistir o negócio. Tem que não é tão grave assim também, né? Se você for ver do ponto de vista, eventualmente a pessoa cometeu um pecado, outro mentiu, foi orgulhoso, foi avarento. Sim. Quando você comete um pecado, eventualmente, ele não toma a mesma dimensão de cometer um pecado por vício, por hábito, e às vezes até como uma agenda política, que é o que tem acontecido no caso da pornografia. E não só da pornografia, dessa pornografia hard que a gente vê lá no Xvideos, RedTube da vida. Você vê que a pornografia, segundo o Pitirim Sorokin, eu nunca sei se esse nome fala Sorokin ou Sorocan, né? Se fosse francês, mas enfim. Desse livro aqui, A Revolução Americana, ele começa a avaliar como a pornografia foi sendo colocada na música, na roupa, na propaganda. E ele explica, olha, isto é uma agenda política,
Porque as pessoas não fazem isso com comida, entendeu? Elas não fazem isso com... Sim. Sei lá, elas só investem dinheiro com algo que não dá retorno quando estamos falando de sexo e aborto. Você vê, fundações milionárias que, sei lá, conseguem o seu dinheiro através de fábricas de automóveis, através de uma grande franquia de moda, de produtos de beleza, de cosmético, essas fundações pegam o seu lucro e gastam o lucro em incentivar a pornografia e aborto. Tipo, mas por que alguém pegaria o seu dinheiro e distribuiria para uma coisa dessa? Então, existe uma finalidade política. Esses livros que a gente citou aqui mostram um pouco disso. Eu sei que o seu trabalho, ele é mais individual, né? Não é um trabalho de grandes proporções. Você não é um militante pela criminalização da pornografia para fechar os sites. Você trabalha de pessoa por pessoa, até porque é assim que se trabalha esse assunto, né? Não se pode trabalhar de uma forma global, porque cada vítima é uma vítima. Mas é muito legal a gente poder falar sobre isso. Eu não falo tanto sobre isso no meu livro, porque eu evitei 2 tipos de cagação de regra, né? Que é a expressão que a gente diz. Sim. Relacionados a anticoncepcionais, né? A contracepção e relacionados à pornografia. Eu tentei evitar o julgamento moral e, sei lá, algum moralismo em torno desses 2 temas que eu acho que eles são bem... Embora sejam agendas globalistas, eles devem ser vencidos do âmbito da pessoalidade. Então, eu não falei tanto sobre isso, então é bem legal nós termos a oportunidade de falar sobre isso, porque é uma chance de ampliar o que eu conheci, o que eu li sobre isso e não pude colocar no livro. Alguns desses livros que eu citei aqui estão à venda na minha livraria, mas esse aqui tu conhece. Não sei se tu tem esse. Tens? Eu tenho. Muito difícil de achar, Aqui, né? O pessoal fica enchendo muito ele é raro, ele é bem raro. Isso. Então aqui mas o teu tá mais bonito que o meu, vamos trocar. O meu é muito velho. O teu tá mais preservado. Mas assim, esse daqui, infelizmente, o pessoal não vai encontrar. Mas o Libido Dominante, que é assim, chatão de ler, assim, só se a pessoa ler esse livro, ela com certeza vai abandonar a pornografia, porque ela não vai ter tempo pra mais nada. Não. Mas Exatamente. esse aqui é muito legal, mas é um tema, ali nesse livro, ele é abordado de uma forma mais pesada. É data, é nome, e às vezes o que a pessoa precisa, ela precisa de um pouco de trocar um prazer por outro, uma leitura prazerosa. Então, nesse caso, eu acho que esse aqui é o melhor livro sobre sexo que eu já li na minha vida. Não é sobre política, é sobre sexo. Chama A Profundidade dos Sexos. O livro é tão legal que essa pintura que a gente tem na capa é a primeira descrição de um orgasmo feminino que foi pintado, concebido na cabeça de uma monge beneditina chamada Santa Hildegarda. Então, só pela capa ele já é poético, mas a leitura é muito agradável. Fala sobre gênero, sobre feminismo, sobre política, mas é uma leitura assim, até poética, um texto bonito de ler, agradável, sobre o valor do sexo. Que às vezes a gente não sabe como atuar nessa esfera, né? Ou se é mostrando pro cara como a pornografia é ruim, ou talvez mostrando pro cara como o sexo legítimo é bom, né? Que são 2 alternativas. E eu vi essa atitude no professor Ítalo Marcilli. Ele foi bem ousado, inclusive, porque ele chegou a falar sobre como o sexo procriativo é bom. Eu achei assim, agora sim que os viciados em pornografia vão sair correndo tudo, né? Sim, exato. Mas veja, apresentar o sexo como uma coisa boa, o sexo de verdade, um homem e uma mulher se amando e interagindo. Às vezes pode ser esse o caminho, né? Em outros casos, o caminho é o caminho do denuncismo mesmo. Só para eu encerrar e deixar você falar, o último livro sobre o assunto, para quem gosta mais de filosofia, é esse aqui. Mas assim, Roger Scruton é assim, um livro difícil de ler. Para ler no primeiro capítulo, você tem que ler mais uns 15 livros para entender o que está acontecendo. Mas vale a pena, porque quando você chega na parte do sexo, começa a fazer sentido para você. Então, esses 2 livros bem legais aqui. Desejo Sexual e A Profundidade dos Sexos são muito interessantes para quem quer conhecer esse assunto de uma forma bonita e também de uma forma técnica. Agora eu vou deixar você falar, senão eu monopolizo a live. Mas isso é muito importante, Ana. E aqui a gente toca justamente, né, por que a gente quis convidar a Ana para a gente falar aqui? Porque o programa Pornografia tem como a gente abordar de vários lados, né? De vários lados. Então tem como você abordar do ponto de vista da neurociência, a gente fez aqui algumas lives sobre isso, né? E aí a gente está abordando aqui hoje do ponto de vista
político da coisa. Mas é tão mais profundo quanto, né, do que a maior parte das pessoas imaginam, de fato. A gente tem que entender realmente, né, contra quem é que a gente está lutando. Né? O que é, de fato, né, a pornografia? A coisa não surgiu do nada. Né? Qual é o grande problema da pornografia hoje? Né? O grande problema da pornografia hoje é que ela oferece para você alguma coisa, mas ela não coloca na mesa tudo que está em jogo. Esse que é o grande problema. Né? Ela mostra para você lá que você vai ter um prazer, que etc, etc, mas ela não mostra, né, que está em jogo, por exemplo, né, o fato de você pode ficar dependente daquilo, né, que você pode ficar mais violento, né, que isso pode, inclusive, fazer com que você objetifique as mulheres, e mais ainda, que é o que a gente está falando hoje aqui, o que tem por trás de tudo isso enquanto movimento político. E aí tem uma descoberta legal, Ana, que é no livro da Judith Reisman, que ela diz o seguinte: a Judith, o que ela fez? Ela escreveu um livro sobre o Kinsey, que é um livro chamado Crimes and Consequences, que são os crimes e as consequências dos relatórios do Kinsey. Você tem esse livro? É. Você tem como? Você tem esse livro? Em inglês e eu só tenho PDF. Né? E em inglês, né? Na verdade, eu achei ele para comprar na estande virtual, só tinha um e eu já encomendei. Tá chegando por aí. Tá, mas eu tenho ele também, em PDF. Né? Mas você encomendou em inglês, não em inglês tem também. Não, em português não tem tradução. E ela mostra, né, a Judith, o que ela fez. Né? Ela descobriu a seguinte coisa, né? O Kinsey era um monstro, de fato, né? A gente já falou algumas vezes dele aqui. E o Kinsey, ele escreve 2 relatórios sobre a sexualidade humana, um em 48 e outro em 53. 54, acho que é isso. 53, 54. Isso mesmo. E o que acontece? Existe um sujeito chamado Hefner, que é o fundador da Playboy, que é o fundador da revista Playboy. Que, né, o Hefner, quando ele lança a Playboy, ele lança no final de 54, né, estrelando a Marilyn Monroe, no final do ano. E a Judith, ela é uma descoberta muito interessante, que ela mostra o seguinte: o Hefner, ele foi influenciado pelo Kinsey, ele lia muito as coisas do Kinsey. E a Judith, ela vai mostrando no livro dela que o Hefner, ele tinha, sim, evidentemente, né, vamos dizer assim, uma intenção política, né, de transformação da sociedade, uma transformação social muito clara, quando ele cria um negócio chamado Playboy. Né? E ela mostra como que o Hefner, ele era um admirador, né, da pedofilia. Como que o Hefner era um admirador, né, da pedofilia, que o Kinsey pregava, que o Kinsey era pedófilo, né? Ele pagava um nazista para ir lá estuprar uns adolescentes e umas crianças, e o nazista depois ia lá, né, como é que você está se sentindo agora? Eu acho que é né, Dr. X o nome do cara, né? Paciente X. Exatamente. Exatamente. E daí o Hefner era um amigo pessoal ali, ele conhecia o Kinsey, e vamos dizer assim, ela dá a entender que o Hefner, quando lança Playboy, ele tenta, vamos dizer assim, inserir a pedofilia na sociedade de modo diluído, como se fosse, né, uma dose homeopática, né, que fosse, vamos dizer assim, diluída na consciência das pessoas, na medida em que as pessoas fossem consumindo aquela revista, na medida em que as pessoas fossem consumindo pornografia, elas, em algum estágio, chegariam a, vamos dizer assim, ter desejos desordenados e, por assim dizer, consumir pornografia infantil. Eu já vi isso acontecendo, Ana, diante dos meus olhos. Eu já vi isso acontecendo, né, por conta do caráter progressivo desse vício. Quer dizer, a pessoa, ela vai querendo sempre mais, isso é próprio da carne, ela vai querendo sempre mais, sempre novidade, 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 e ela chega a consumir. Né? Mas isso eu nunca vou fazer, mas eu já vi isso acontecendo. A pessoa chegar a consumir pornografia infantil, né, às vezes, de repente, a mulher descobrir e, né, tá todo mal implantado. Tá toda ali, a casa caiu a casa, né, né, acabou o casamento, etc, etc. Então, isso é uma coisa importante a gente falar, né? Contra quem que a gente está lutando de fato, né? A gente não está lutando de fato aí contra um negócio que começou despretensiosamente, né? A pornografia, ela é sim um instrumento de controle social. No livro da Revolução Sexual Americana, do Petirin, ele mostra, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ele mostra como que toda, né, revolução política, vamos dizer assim, revolução na linguagem, toda revolução, vamos dizer assim, cultural, sempre foi acompanhada, em alguns casos até precedida, de uma estimulação,
vamos dizer assim, da libido, de uma estimulação da perversão sexual como um todo. E o Sorokin ele diz o seguinte, olha só, o que acontece, né? Aí tem um capítulo no livro dele que ele vai falar assim, os efeitos, né, os efeitos do excesso sexual. E aí ele começa falando sobre a felicidade, né? Aí ele fala, né, sobre a família, né? E ele começa falando sobre a criatividade. E ele começa dizendo o seguinte, né, que o excesso sexual ele tem uma série de consequências dentro de uma personalidade, dentro de um indivíduo humano. E aí ele fala das consequências ali, né, sobre a felicidade, sobre a família. E acho muito interessante uma parte que ele começa a falar sobre, né, a força e a criatividade. Ele fala assim, o sujeito que, vamos dizer assim, se vicia em pornografia ou se vicia, né, em conteúdos sexuais, ele começa a perder a sua criatividade. Né? Ele começa a perder a sua força, ele começa a perder o senso do dever, né? E ele vai, vamos dizer assim, se enfraquecendo. E aí ele diz o seguinte, que isso foi percebido, né? Isso foi percebido e, evidentemente, ele diz o seguinte, olha, né, é muito fácil, então, né? Eu quero mudar uma sociedade, eu primeiro enfraqueço essa sociedade, eu primeiro enfraqueço os homens, né? Eu enfraqueço os homens, principalmente os homens, eu enfraqueço os homens na criatividade, na força, na hombridade, e em seguida, né, consigo, né, tranquilamente fazer uma revolução. E o máximo que eles vão conseguir fazer é reclamar ou falar mal, mas não vão conseguir ter criatividade para poder reagir de fato. E aí ele começa a mostrar, ao longo da história, como que, por exemplo, o Império Romano foi assim. Como é que se destruiu o Império Romano daquele tamanho, né? E aí ele começa a mostrar... Acho que Lenin também foi um sujeito que fez isso num determinado momento da história. Né? E depois Stalin, que era o capeta em pessoa, disse, não, para com esse negócio aí, porque isso daí vai acabar com a gente. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Você ter citado o caso do Stalin. Bom, primeiro eu quero ler para você essa parte que você citou, porque o pessoal não vai ter acesso ao livro. É um livro difícil de achar. E às vezes o pessoal vai lá e pede, enche muito saco lá nos meus comentários lá, manda o PDF do livro, ou seja, não sei nem se não é crime isso aí, né? Enfim, é difícil. Mas olha só, eu vou ler um pedacinho do livro do Pitirim que diz o seguinte, tá na página 32. Neste respeito, tanto a Europa como a América repetiram o ciclo experimentado por várias culturas precedentes. Nos primeiros períodos e depois nas épocas criadoras expansivas de suas histórias, os egípcios, os assírios, os cretenses do Egeu, os gregos, os etruscos e os romanos, salvo entre ordens inferiores, eram avessos a despir completamente as figuras representadas. Mas ou seja, a explorar a nudez, né? As artes visuais dos estágios decadentes dessas culturas adotaram a nudez sensual e representavam cada vez mais erótica. Então, você vê uma cultura florescendo, como aconteceu claramente com os gregos, com os romanos, e no final dessa cultura, uma exploração da sexualidade. Durante o primeiro período da cultura grega e romana, as figuras representadas das divindades, heróis, até das mulheres, estavam sempre vestidas. Era o caso de Atena, Afrodite, até mesmo Vênus, que é a deusa do amor, eram representadas robustas, bonitas, saudáveis, porém castas. E com o passar do tempo isso foi se transformando. Aí uma parte bem importante que ele diz aqui na página 33. Subsequentemente, nos estágios decadentes dessas civilizações, as vestes começaram a cair dos ombros das figuras gregas, até que as Afrodites e Dianas apareceram em nudez total. E aí ele vai dando exemplos de como isso acontece na nossa cultura. Nós não temos mais a deusa do amor, né? Mas nós temos a propaganda de calça jeans, por exemplo. E é um negócio que eu sempre achei assim, impressionante. Por que na propaganda de calça jeans as pessoas estão peladas e só estão de calça jeans? Elas estão sempre com a parte de cima. Sim. Ninguém sai na rua. Ninguém se veste assim. Todo mundo bota uma blusa, uma camiseta, né? Mas assim, isso acontece o tempo todo. A gente que viaja muito, anda muito nas BRs, eu sempre falo pro meu marido quando a gente passa uma placa de um homem pelado. Eu falei, sei lá, tipo, há 50 anos isso era impensável. Eu acho até que é o Bruno Galhaço de cueca no outdoor. Isso é impensável há 50 anos atrás. E olha como foi preciso uma transformação social, porque também as mulheres não ligavam muito para isso, entendeu? Tipo, não existia esse apelo do corpo masculino, era só do feminino. E como as coisas vão avançando. E, de fato, esse exemplo que você citou da cultura, do comunismo é
muito bom. Alexandra Kollontai, que é uma feminista, é uma feminista marxista, que participou da Revolução desde o começo, ela ajudou Trotsky, ela ajudou Lenin, ela era uma radical mesmo, radical tanto marxista quanto feminista. Ela defendia todas essas pautas, assim, de libertação sexual que você puder imaginar. Mas depois, quando Stalin chegou ao poder, e nós vemos essa crítica em alguns lugares, que Stalin era um comunista conservador, que Stalin era um comunista machista. Por quê? Ele percebeu que a libertinagem sexual impetrada na Rússia pelos governos comunistas anteriores, na verdade pelo Lenin, que seguia a cartilha da Alexandra Kollontai, que era feminista, estavam acabando com a Rússia. Então hoje você vê um comportamento totalmente diferente. Agora me fugiu o nome do livro onde eu li isso. Não sei nem se não foi no Libido Dominante, mas eu lembro de ter ficado muito impressionada quando encontrei essas informações sobre a Rússia, de que os russos passaram a desenvolver uma repressão tão grande quanto a pornografia, que a juventude russa, a população russa, parece que criou uma inocência, uma pureza sexual ao ponto das pessoas tomarem banho, tipo primos, irmãos, as pessoas tomarem banho juntas numa casa, numa família, sem que isso soasse sexualmente agressivo, porque a pornografia foi proibida. Bom, e no regime comunista, o Stalin, como ele era um violador das liberdades, enfim, não vamos nem chegar nesse ponto, mas eles chegavam a abrir as correspondências, como, por exemplo, você importava uma revista 4 rodas, uma revista de carro. Mas não adianta, hoje, né, você abre uma revista de carro, no meio lá tem uma mulher pelada. Não sei, propaganda de alguma coisa, bota a mulher pelada lá. Essas páginas eram arrancadas pela polícia comunista, porque eles não queriam pornografia na Rússia, não queriam divórcio, eles queriam que a família... Veja, não pelos mesmos motivos que nós, que amamos a família, claro, que entendemos que ela é uma instituição feita por Deus, mas porque a degeneração sexual estava causando problemas para o comunismo, problemas econômicos, o número de marginais. Isso está num livro feminista, inclusive, chamado A Revolução... Não, chamado Política Sexual, da Kate Millett. Nesse livro, ela fala sobre isso. Ela reclama do Stalin. Stalin é um machista porque ele regrediu em todas as leis feministas e toda a libertação sexual, justamente porque os custos sociais daquela libertinagem estavam gerando problemas econômicos na Rússia em grande escala. Mulheres, muitas mães solteiras, muito divórcio, mulheres em situação de pobreza que tinham que se prostituir, as crianças em situação de pobreza que se tornavam marginais, mendigos, né, crianças de rua. Então isso afetava até a economia. E veja, o Stalin, que não está nem aí para a salvação das almas, não está nem aí para nada, ele quer mais saber de comunismo mesmo, de dominar a grande Rússia, expandir a União Soviética, ele faz isso sem nenhum fundamento religioso, porque ele percebeu um custo social dessa libertinagem, que era um custo caríssimo. Só que as pessoas já não percebem isso, e essa é a denúncia do Pitirim Sorokin, e é engraçado que esse livro é velho, né? Tipo, ele é muito velho. É da década de 50, se eu não me engano. Se ele fosse escrito hoje, o Pitirim desmaiava, hoje não sei. Nem existia essa... Ele comenta... Pode falar. Ele fala no livro lá pelas tantas que ele ficava... O Pitirim, ele diz o seguinte: não, eu tô impressionado como que, né, aqui entre os professores aqui na universidade, como que existe um professor divorciado, né, que está aqui ensinando alguma coisa para as pessoas. Né? Quer dizer, ele fala, é porque ele não, né? Nossa, então, assim, ele já... Naquela época, ele ficava impressionado com isso. Né? Você imagina se o Sorokin tivesse vivo aí em 2020, né, em que o divórcio, ele é, né, estimulado. Exato. Incentivado. Esse é o grande problema. Exatamente. Olha só, eu sempre falei muito sobre isso. Eu, inclusive, já na introdução do meu livro, eu falo sobre esse aspecto. Eu sou uma mulher divorciada. Assim, essa questão é muito confusa, porque dependendo do ponto de vista católico, eu não sou divorciada, mas do ponto de vista protestante, sim, porque o casamento para os católicos passa pelo sacramento. Tu és católico, né? Sim. Então, tu sabes, né, que se não for um casamento sem o sacramento devido, ele é nulo, né? Mas, mesmo assim, eu experimentei, do ponto de vista civil, na minha vida, eu experimentei um divórcio. Eu casei com alguém, eu cumpri todo o rito, namorei, noivei, me casei.
vivi com alguém, comprei coisas, comprei imóveis, depois me separei dessa pessoa. E eu falo, eu tenho uma boa parte do capítulo 3 do meu livro só dedicado ao divórcio. E Sim. isso foi uma coisa que me doeu muito. Eu falei isso no programa da Jovem Pan, num debate que eu tive com uma feminista, onde ela falava que o divórcio era uma conquista. Eu fiz até uma piada. Eu nunca vi uma festa de divórcio. Não é uma conquista, é uma coisa ruim, né? Eu lembro disso. Justamente por eu ter passado por isso. E assim, veja como eu não consigo falar sobre esse assunto, porque a pessoa fica me olhando, ela fica assim, ai, mas não se culpe. Ai, mas acontece, entendeu? As pessoas naturalizaram. Consolar. Gente, olha, é uma desgraça. Imagina assim, você perdeu uma perna porque você foi fazer uma idiotice, como, por exemplo, pular num trilho de trem, né? Aí as pessoas vão te dizer, não, mas isso aí é normal, perder uma perna. Não é, gente, como é que se naturalizou, se normalizou? E eu acho que essa é uma condição. Eu ter experimentado o divórcio, pelo menos do ponto de vista civil, né? Me dá um lugar de fala, de demonstrar como isso não é de forma alguma uma conquista, é absurdamente, assim, é horrível, é sofrimento, e é sofrimento, é econômico, é psíquico, é emocional, é todo tipo de sofrimento que você possa imaginar, social, e como o movimento feminista tenta sempre, quando ela observa um sofrimento humano real, que é o do divórcio, que é o da violência, sofrimentos reais, ele tenta politizar esse sofrimento para dizer que o problema não está na coisa, mas na sociedade que culpa. Por exemplo, ela me dizia assim, aquela moça que estava debatendo comigo. Mas você não acha um absurdo a mulher divorciada sofrer preconceito? Tipo, mas que tipo de preconceito? O julgamento moral por ela ser divorciada. Não, mas, tipo, divórcio, é ruim, é moralmente ruim. Qual é o julgamento moral que se pode fazer sobre uma pessoa que se divorciou, que fez algo ruim? É um julgamento ruim. E, tipo, as pessoas não conseguem aceitar. É ruim. Não, parabéns pelo seu divórcio, guerreira. Não entende? Então, exato. E o movimento feminista faz isso também com a pornografia. A gente começa já a ver em revistas como... Eu já cansei de ler essas revistas sempre que eu vou em algum lugar. Que tem revista feminina, eu leio. Então, assim, uma Mary Claire, sei lá, Health, né? Saúde, qualquer coisa. Você vê um caminho, né? De trazer a pornografia para o universo feminino. O seu marido assiste pornografia, é difícil para você aceitar isso. Por que você não se liberta e experimenta o negócio também? Então, assim, e tudo com o argumento de que se você se sente mal, se você sente culpa, que é um dispositivo que Deus colocou na gente diante de coisas ruins. Uma culpa é tipo um sinal vermelho. Tipo, se liga, cara. Exato. E isso você tem, às vezes, do nada. Você tem quando você olha para uma pessoa, aquele instinto, aquele sentimento, e quando você comete um erro, tu não sabe nem explicar por quê. Isso acontece com pessoas que não são religiosas e, de uma certa forma, sentem culpa depois de assistir um vídeo pornográfico. E aí, o movimento feminista, ele trabalha no quê? Na eliminação da culpa e não na eliminação do problema. Então, tudo que você faz e que você se sente culpado, traição, pensamentos imorais, pornografia, tudo que você... divórcio, que são coisas ruins em si, o movimento feminista vem, através da revolução sexual, dizer que o problema não está na coisa, mas na culpa. E que você tem que fazer essa coisa sem culpa. E só que isso não funciona, né? Então, você vai ver na história das feministas, mulheres como Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, que viveram uma vida libertina, que no final da vida você para reavaliar a sua vida e você vê que aquilo não foi bom. Isso aconteceu, inclusive, com a Simone de Beauvoir, que hoje ela é ovacionada com a deusa do relacionamento livre, que foi o relacionamento que ela teve com Sartre, que as pessoas pegam esse relacionamento bosta e dizem que isso é um padrão, né? Ou que isso é exemplo, modelo de relacionamento livre. E você vê a Simone o tempo todo infeliz, com ciúme do Sartre, extremamente infeliz, e mais, com uma vida sexual ruim com ele. Isso é que é o pior. É um casamento baseado, supostamente, na putaria, onde o sexo é ausente a maior parte do relacionamento. Ou seja, tem uma boa parte do relacionamento da Simone com o Sartre, onde ela não faz mais sexo com o próprio companheiro, o que é um absurdo, né? Assim como é errado não fazer sexo com a pessoa errada, é absurdamente errado não fazer com o seu companheiro. Sabotar. Mais errado ainda, eu acho. Mais errado do que fazer é não fazer, né? E
Aí a Simone tem uma vida sexual horrível, um relacionamento socialmente podre com esse cara. No final da vida, depois ela arruma um outro amante, e esse amante é melhor do que o Sartre do ponto de vista sexual. E do ponto de vista social, quando o Sartre morre, ele deixa todos os bens dele para uma outra amante que não é a Simone. Ou seja, você aguentou esse cara feio, tarado, a vida toda, e o cara ainda manda os bens para uma outra amante. Assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem naturalizar para que isso seja um padrão de relacionamento. E você vê que isso é um esforço, é algo que não vem natural na pessoa. Você precisa desconstruir, por isso essa palavra é tão importante, desconstruir, tanto na mulher quanto no homem, coisas que nós naturalmente temos vontade. Ou, por isso eu coloquei isso no título do meu livro, perverter e subverter, né? Perversão e subversão. Ou subverter uma coisa boa. Por exemplo, o sexo é uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo. E assim, de um certo ponto de vista, até sagrado. Então, assim, se todos estivessem fazendo sexo bom e saudável, todo mundo ia estar feliz. Né? Mas, de alguma forma, se subverte isso. Inclusive, tem um capítulo do meu livro onde eu falo sobre a falsa promessa de felicidade ou de libertação através do sexo. Só deixa eu te dizer qual é o parágrafo e qual é o capítulo. Falsa promessa de satisfação, tá na página 186. Eu exploro essa questão. Todas as promessas do movimento feminista dizem respeito a uma vida sexual livre e mais feliz do que aquela vida sexual regrada, moralmente correta. Tipo, ninguém é 100% correto, mas a pessoa que sabe ao menos o que é correto e busca viver uma vida santa ou uma vida correta, uma vida honesta. E o movimento feminista prega o oposto disso. E nesse capítulo do meu livro, lá na página 186 em diante, eu mostro como essa promessa falsa, e hoje, no século XXI, os jovens fazem menos sexo e estão menos satisfeitos do que em 1950, do que em 1920. Né? E a gente vê uma propaganda visceral contra isso, que pega alguns exemplos, diz assim, ó, olha como as nossas avós sofriam na mão dos avós, né? Como era um sexo ruim, um sexo forçado, as pessoas falam essas coisas. E assim, você conversa com um casal de 60, 70, 80 anos, tipo, isso não é a regra. Tipo, eles estão a vida toda juntos, eles estão bem, assim. E hoje os casamentos, quem tá dando conselho, quem tá criticando o casamento desses casais aí com 50 anos de matrimônio é o cara que tá no terceiro divórcio, viciado em pornografia e que não consegue fazer uma mulher feliz. E os caras ficam nessa confusão. Aí, lá na página 188, eu mostro vários índices, né? Tipo, qual porcentagem de jovens hoje que se arrependem de ter começado a vida sexual muito cedo, que foi iniciado no sexo por pressão dos colegas, não por vontade, que se arrepende das práticas que fez, que se converte, que se radicaliza um modo de vida depois de um tempo. Enfim, por isso o nome do capítulo é Falsa Promessa de Satisfação. São várias listas, vários dados que eu trago aqui, eu só gostaria de ler um pedacinho que diz o seguinte. O problema da revolução sexual é que ela foi baseada nas mentiras, também nas mentiras, de que as diferenças de sexo não existem e que as mulheres querem o que os homens querem. Essa é como eu te falei, lembra das revistas femininas que estão incentivando a pornografia para mulheres? Elas partem do pressuposto feminista de gênero de que homens e mulheres buscam a mesma coisa, querem a mesma coisa e se satisfazem com a mesma coisa. E, de uma certa forma, o movimento feminista vem fazer isso. Por isso que eu coloquei o nome desse capítulo de Reprodução Feminina dos Vícios Masculinos. As mulheres têm, em geral e genericamente, alguns defeitos, né? Não vamos falar sobre eles, mas, assim, defeitos que, sim, mulher. Você olha e diz, né, mano, mulher, né? Mulher, é óbvio que uma mulher tá fazendo isso. A mesma coisa, a gente olha para um homem e diz, cara, homens, né? Então, existem defeitos que são mais característicos em cada gênero. E o que o movimento feminista vem fazer não é copiar a virtude, é copiar o defeito. Por exemplo, o desprezo pelos filhos. Exato. Os homens que abandonavam os filhos, que eram irresponsáveis, que não queriam criar seus filhos, como que a feminista reage diante disso? Aborto. Ou seja, vão fazer pior.
Então, os homens estão vivendo uma vida sexualmente desregrada, o que nós vamos fazer? Vamos fazer também, vamos incentivar isso aí também. Só que tudo isso ignora, principalmente para as mulheres, que são grandes vítimas dessa revolução sexual, sempre foram. Então, você tem umas 5, 6, 7 mulheres a cada década que aparecem no mundo defendendo essa bobagem. Elas defendem isso, não sei porquê, não entendo, como, por exemplo, Margaret Sanger defendendo a eugenia, a Mary Shelley defendendo o fim do casamento quando ela mesma queria ser casada, a Simone de Beauvoir defendendo o amor livre quando ela sentia ciúmes. Então você vê algumas mulheres defendendo essas bobagens, mas no geral por trás são sempre homens. É Alfred Kinsey, é William Godwin. No caso da Margaret Sanger, era o amante dela, que era eugenista. No caso da Mary Wollstonecraft, era o marido dela, que era anticasamento. Então você vê esse fenômeno se repetindo, sempre com homens por trás de mulheres. E mulheres como vítimas desse processo. Só que, claro, que aqui nós falando sobre o aspecto da pornografia, há também uma segunda abordagem. Não sei se você conhece esse livro chamado O Homem Domado, da Esther Vilar. Já ouvi falar, eu não li, mas eu já ouvi falar, mas esse eu não li. Então, esse livro assim, é um livro feminista e anticristão. Eu não gosto dessa escritora, a Esther Vilar, porque ela é anticristã. Ela compara, por exemplo, a dona de casa a uma prostituta, porque não faz nada, fica só em casa. Coisas que eu acho absurdamente horríveis. Só que ela tem algumas análises sociológicas muito corretas. E uma delas é: os homens são domados pelas mulheres, sem o uso da força. E isso se dá, de uma certa forma, pela hipersexualização. Você acha que o cara que... Você acha que o cara que é dono da Playboy, ele é viciado em pornografia? É óbvio que não. Você acha que o cara que tá ganhando bilhões de reais com, sei lá, o RedTube, ele assiste algum vídeo de RedTube? Óbvio que não, né? É a mesma coisa que traficante fumar toda a droga, vai ficar sem uma. Então, assim, a pessoa tem noção do que tá acontecendo. E como você mencionou sobre civilizações romanas, gregas, assíria, etc., que decaem socialmente, quando decaem moralmente, esse processo acontece individualmente na sociedade, acontece com cada homem e acontece também com todos ao mesmo tempo, né? Como a gente está vendo hoje, que, sinceramente, assim, em 1939, os nossos antepassados iam para ruas debaixo de bombardeio e hoje o cara não consegue ir na farmácia sem colocar máscara e passar 500 vezes álcool gel e fica todo em pânico, né? Então, como é que essas coisas tomaram essa dimensão? Como é que nós, assim, ocidentais, por exemplo, iríamos enfrentar os muçulmanos? Vamos imaginar uma guerra, assim, mano a mano, não tem nem arma, é tudo um soco. Imagina todos os homens do Brasil no soco contra os homens da Arábia Saudita. Nós ia perder, tipo, muito feio. Mas por quê? Qual é o processo? O processo de um lado é a hipersexualização, que assim, se eu não sou homem, se eu não sou homem em outros aspectos da minha vida, não tenho controle das minhas finanças, da minha vida emocional, se eu não sou homem em nada, eu busco um subterfúgio, que é você, o homenzão, aqui o cara que vê 525 pornô por dia, uma certa forma de compensar a frustração, ou pro outro caminho, que é a feminilização total, assim, vou me afeminar de uma vez e vou abandonar. Desisto. Voltou? Voltou? Eu pensei que o Instagram tinha derrubado a gente porque a gente falou do corona. Não podia, desculpa. Não, assim, claro que tem que tomar cuidado, mas você vê que o nível do pânico é fora do comum. É fora do normal. Tudo, é fora do normal. Até, assim, palavras machucam, né? Quando eu vejo um cara falando isso, eu penso, umas palavras machucam, mano, que machuca é mina em campo de guerra. É de chorar. É de chorar, e essa é uma das... Assim, a gente não... Eu falei com o Matheus Basso, né, que foi um dos convidados que a gente teve aqui, Ana, a gente ainda não sabe das verdadeiras consequências desse fenômeno da pornografia, que é um fenômeno novo. Né? É um fenômeno, vamos dizer assim, né, a pornografia de alta velocidade, tal como a internet, né, a gente tem hoje aí, é um fenômeno de, sei lá, de 25 anos. Né? Então, a gente ainda não tem ideia do que a coisa vai ser, né, em 2050, em 2060, por exemplo. Né? Então, assim, esse nosso esforço
Aqui é um esforço, né, de colocar. E a Ana, olha só, eu já falei isso aqui várias vezes, e a Ana entende como é que a vida funciona. Né? Vocês viram que ela matou a pau charada e disse: olha só, assim, é um tipo de compensação neurótica do sujeito que não consegue ser homem na vida real, então ele tem que ser homem na vida de fantasia, na vida do mundinho, né, fantasmagórico dele. É exatamente isso que acontece. É exatamente o que acontece. Inclusive, nesse livro aqui, dos custos sociais da pornografia, ela diz o seguinte, e isso eu vejo todos os dias, né, acompanhando pessoas viciadas em pornografia. A primeira grande consequência da pornografia foi a infantilização dos homens. Né, vamos dizer assim, o sujeito começou a consumir pornografia em 2 anos, em 6 meses de pornografia, ele se infantilizou. Né, ele se infantilizou, assim, a queda da maturidade de modo geral. Né, ele não consegue ser responsável, né, por uma família, ele não consegue ser responsável pela própria vida, ele não consegue ser responsável no trabalho, ele perde, né, o trabalho, ele perde o trabalho por falta de produtividade. Quantas vezes eu já vi isso? Né, ele começa a ter problemas financeiros. Então, é um buraco que é bem mais embaixo do que a gente imagina, do que a gente Não sabe. fala de buraco em live sobre pornografia. Um ato falho, Fabiano. Olha, eu não sei. Então, É verdade, pessoal, que o olha Instagram só. derruba a live? Eu acho que vai derrubar nessa live. Olha, é o seguinte, a gente tem aqui 3 minutos para a gente finalizar. Eu queria dizer o seguinte, né? Amanhã vai ser o nosso último dia de desafio. Então, se você, né, que está aqui, caiu de paraquedas aqui nessa live, caiu de paraquedas aqui no meu Instagram, sabe que é o seguinte, amanhã no mesmo horário, às 21 horas, eu vou fazer, a live vai ser só minha, a gente não vai ter convidado, tá? Eu vou fazer uma live muito especial, vai ser a última live do nosso desafio, e eu preparei um conteúdo muito especial e muito interessante para ajudar os casais, né? Para ajudar os casais. 90% das mulheres que me procuram, elas procuram ajuda para os seus maridos que não têm ideia de que a pornografia é isso que a gente está falando. Né? E eu não vou usar argumento moral nenhum. Só que eu preciso de você, mulher, esposa, namorada ou noiva, comigo amanhã às 9 horas, para eu mostrar para você como que você consegue ajudar o seu marido, né? Vamos dizer assim, sem usar religião, sem usar moral, sem usar nada disso. Né? E isso é o que eu vou falar amanhã para vocês às 9 horas. Ana, muito obrigado. O Instagram daqui a pouco vai derrubar a gente. Obrigado pela tua presença, obrigado, né, pela a tua força, pela tua personalidade, poder estar aqui e falar sobre esse tema, que é um tema delicado, principalmente para as mulheres, muitas vezes, né? Às vezes algumas mulheres têm um pouco de, ainda, vamos dizer assim, receio de falar disso, mas eu te agradeço muito por ter aceito o convite. E é isso. Se você quiser despedir do pessoal aí, dar uma última palavra. Miguel, muito obrigada pelo convite. Eu assim, eu falo isso em todas as lives, embora eu esteja fazendo várias, eu odeio live. Eu tenho ódio de live. Então, assim, quando eu aceito fazer uma live é porque eu acho que vale muito a pena, que o trabalho daquela pessoa tá muito, é muito importante mesmo. E o teu trabalho é fundamental. Eu acho a coisa mais, assim, o teu esforço em ajudar que uma coisa que não tá nem afetando a tua vida, assim, não tem nada a ver com você, seu bando de louco. Mas parabéns pelo teu trabalho e Deus te abençoe que você continue nesse caminho, que é uma vocação, assim como uma vocação política, literária, e que Deus te abençoe. Sim. E que você vá muito bem e prospere em ajudar as pessoas. Muito obrigada, é uma honra para mim estar participando aqui com você, eu sou sua fã. Amém. Obrigado, Ana. Deus abençoe muito também você na sua carreira política, que você seja mesmo a nossa representante, a representante do nosso, de alguém que está lá em cima, de alguém que está lá, né, representando aquilo que está no nosso coração, no coração do povo brasileiro, que é um povo verde e amarelo, que é um povo que tem um coração nobre, que é um povo que ainda defende coisa que presta, e você está lá representando a gente. Tá? Deus abençoe você, beijo no coração e até a próxima. Pessoal, eu conto com vocês, printem essa live, compartilhem, marquem aí Miguel e Ana Campagnolo, tá bom?